Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, em primeiro lugar, o projeto original da deputada Perpétua Almeida era um projeto que estendia a obrigatoriedade de transmissão da Voz do Brasil às emissoras de televisão. Mataram isso, não permitiram, ou seja, e que as emissoras podiam ter o horário entre 19h30 e meia-noite e 30, era o horário que se colocou. O projeto de iniciativa da Câmara colocava um outro aspecto importante, que é esse projeto, senhor presidente, ele já num só momento, o que foi o substitutivo da Câmara, dizia o seguinte, que as emissoras de radiodifusão sonora são obrigadas a retransmitir diariamente, no horário compreendido entre 19 horas e 22 horas, exceto aos sábados, domingos e feriados, o programa oficial de informações dos poderes da República, ficando reservado a 60 minutos ininterruptos, assim distribuído: 25 minutos para o Poder Executivo, 5 minutos para o Poder Judiciário, 10 minutos para o Senado Federal e 20 minutos para a Câmara Federal. Então não assiste dizer que votando, rejeitando o projeto do Senado vai piorar, porque aqui já diz tudo o que está lá. Há umas diferenças que obriga o projeto substitutivo do Senado, obriga que as emissoras educativas, elas têm que fazer a Voz do Brasil às 19 horas. Está lá. As educativas. Ou seja, na realidade, é conversa fiada querer agora e dizer que é o interesse do povo brasileiro, o interesse das rádios, o interesse da Associação Brasileira de Rádio e Televisão, daqueles que têm concessão de emissoras, não tem interesse do povo brasileiro. Veja o que o Senado diz. O Senado, ele diz que as emissoras de radiodifusão excluídas de televisão, tiraram lá, são obrigadas a retransmitir diariamente, exceto nos sábados, domingos e feriados, o programa oficial de informações dos poderes da República, ficando reservado aí de 60 minutos ininterruptos para a finalidade e vai dividindo com os poderes da União. Mas aí o parágrafo 2º, senhor presidente, diz o seguinte: o programa de que trata a linha E do capítulo deste artigo deverá ser retransmitido sem cortes, com início: 1. Às 19 horas, horário oficial de Brasília, pelas emissoras educativas. Então, as emissoras educativas terão que continuar o horário como é atualmente. Segundo, entre 19 horas e 22 horas, horário oficial de Brasília, pelas emissoras comerciais e comunitárias. Então, aí já cria o nível 1, emissoras educativas. Nível 2, as emissoras comerciais e comunitárias. E tem o nível 3. Entre 19 horas e 22 horas, horário oficial de Brasília, pelas emissoras educativas vinculadas aos poderes legislativo, federal, estadual ou municipal, nos dias em que houver sessão deliberativa no plenário da respectiva Casa Legislativa. Pelo que nós temos aqui, se tivermos aquela situação que vamos ter sessão até 2 horas, então a Voz do Brasil, pelas emissoras ligadas ao sistema o seu Poder Legislativo Federal, nós não vamos ter mais, porque nós estamos vendo aqui, de que as sessões, quando são deliberativas e o processo de obstrução,
elas vão até meia-noite, 2 horas, etc. Então, veja como é que o substitutivo do Senado, ou seja, altera o substitutivo da Câmara e cria uma série de níveis agora de voz do Brasil. E mais, os casos excepcionais é o parágrafo 3º. Os casos excepcionais de flexibilização ou dispensa de retransmissão do programa serão regulamentados pelo Poder Executivo. Ou seja, também vai ter o dia de, olha, nós temos um jogo, nós temos uma programação que está havendo agora, e aí a gente está pedindo para não haver retransmissão. Significa que os atos do Poder Legislativo, que os atos do Poder Executivo, do Poder Judiciário, poderão não ser do conhecimento da população. Eu posso dizer que lá na minha cidade de João Pessoa, lá no bairro de Mandacaru, onde exerci o meu ministério sacerdotal por 13 anos, nós tínhamos reuniões às 7h30, mas tinha um senhor que só chegava na reunião às 20h15. E eu perguntei um dia por que ele chegava sempre atrasado à reunião da comunidade. Ele disse, eu estava ouvindo a voz do Brasil para verificar se aquilo que os deputados e os senadores e o governo está dizendo é real ou não, porque no outro dia eu vou comparar. Ou seja, ele aproveitava a voz do Brasil para fazer uma análise de conjuntura, para saber se aquilo que os deputados colocavam no seu discurso era coerente com a prática dele nos estados ou não. Então veja da importância que tem de manter esse programa no horário de 19 horas, que é um programa para que quem quiser, quem não quiser ouvir, mas é um horário que todo mundo vai saber que naquele momento todas as emissoras de rádio não poderão ter outra programação a não ser a Voz do Brasil. As emissoras de radiodifusão, aí diz, para poder passar uma lã de mel na boca de alguns, as emissoras de radiodifusão sonora são obrigadas a veicular diariamente às 19 horas, exceto aos sábados, domingos e feriados, inserção informativa sobre o horário de retransmissão do programa de que trata a linha E do caput deste artigo. Então, senhor presidente, nós votamos aqui um substitutivo que alterou, e eu acho que a deputada Perpétua Almeida, quando ela colocava, é de que o aspecto importante no projeto da deputada Perpétua Almeida era a retransmissão também pelas televisões. Era isso que era importante, para que a população ouvisse e visse aquilo que os deputados, que o Poder Executivo, que o Poder Judiciário estariam realizando naquele dia como ações. Então, senhor presidente, nós consideramos de que é impossível você apenas caracterizar a constitucionalidade. Esse aspecto nós temos que discutir o mérito, sim, porque é uma história do povo brasileiro que anteriormente era em qualquer momento, mas já houve mudanças. Nós tivemos a chamada Lei 4.117, 27 de agosto de 62, que institui o Código Brasileiro de Telecomunicações, ou seja, foi modificado o item E, as emissoras de radiodifusão, excluídas as de televisão, são obrigadas a retransmitir, veja que não mudaram, só mudaram o horário, diariamente, das 19 às 20 horas, exceto aos sábados, domingos e feriados,
o programa oficial de informações dos poderes da República, ficando reservado 30 minutos para a divulgação do noticiário preparado pelas duas casas do Congresso Nacional. Então, nesse sentido, senhor presidente, não há como se dizer que esse projeto não vem trazer prejuízo para a população brasileira. Aqui, nós vamos ter três níveis. Rádio educativa, 19 horas. Então, todo mundo vai, as outras emissoras estão livres para fazer o que bem quiser. Depois, as comunitárias e até as comunitárias estão querendo também, porque eles querem deixar juntos para não poder você atrapalhar também as emissoras comerciais. E, finalmente, ou seja, até a Rádio Senado e a Rádio Câmara, e as rádios também que estiverem nos estados, nos municípios, elas estarão também fazendo um outro horário, dependendo se tem sessão deliberativa ou não. Se essa sessão deliberativa ela ultrapassar aquele limite, quando Vossa Excelência era presidente, que a gente chegou a ter 4 horas da manhã nessa casa, significa que os nossos atos não serão transmitidos pela Rádio Câmara e pela Rádio Senado, porque nós estaremos trabalhando naquele momento.